Bom dia, gente. Então hoje nós vamos começar a primeira aula do primeiro capítulo do 9º ano de História, tá? Então nós vamos falar no primeiro capítulo a partir da página 151, tá? Da Era Vargas. O Vargas é o cara do Brasil, é o presidente, o principal presidente da história do Brasil, tá bom? Então a Era Vargas. O Vargas, ele ficou no poder de 1930 a 1945. Ele é a segunda pessoa que mais ficou no poder na história. Ele só perde para o Dom Pedro II. Porque ele foi se transformando ao longo do tempo. Ele teve 3 fases de governo. Um governo provisório, um governo constitucional e o Estado Novo, que é uma ditadura. Então o Vargas ele ficou de 1930 a 1945 direto. Depois ele voltou eleito para presidente, aí quando ele vai se suicidar, né, em 53. Então é o presidente que mais ficou no poder, tá bom? Na página 151 fala o começo aí. Então o Vargas ele acaba com a República do Café com Leite. Ele encerra a República do Café com Leite. Aquela alternância entre São Paulo e Minas Gerais no poder, ele vai lá e ele vai tomar o poder, ele vai estabelecer um golpe. Por quê? O seu vice, que era o João Pessoa, ele presidente, João Pessoa vice-presidente, disputaram a presidência do Brasil e perderam a eleição. O que acontece? O João Pessoa ele vai ser assassinado em Pernambuco por motivos pessoais lá, por ciúme e tal, traição. E o Getúlio Vargas vai aproveitar que o seu vice-presidente foi assassinado e vai tomar o poder no Brasil em 1930. Então ele vai começar o governo provisório dele. Então o Getúlio Vargas ele toma o poder e acaba com a República do Café com Leite. Quais os personagens principais desse governo provisório de 1930 a 34? Então você tem aí os tenentistas. O que são os tenentistas? É uma ala do exército que não gostava, não queria a República do Café com Leite. E vê no Getúlio Vargas a chance de se libertar desse domínio da elite cafeeira. Então o tenentismo é que vai ajudar o Getúlio Vargas a tomar o poder em 1930. Outro fato importante que vai encerrar esse governo provisório é a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo lutou contra o Brasil de Getúlio Vargas para recuperar os seus direitos da oligarquia. Os principais cafeicultores, os principais fazendeiros organizaram um movimento no estado de São Paulo, uma guerra contra o Brasil, para que voltasse a democracia, que o Vargas parasse de governar sem uma Constituição. Então foi a Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo versus o Brasil. É claro que o Brasil ganhou de São Paulo, né? Apesar dos esforços do estado de São Paulo, de 3 meses de luta, o Brasil venceu a guerra. Só que São Paulo conseguiu seu objetivo, perdeu a guerra, mas conseguiu a eleição, o surgimento de uma constituinte, de uma constituição no Brasil. Então o governo provisório de 30 a 34 do Vargas, ele acaba quando São Paulo perde a guerra, mas ganha nos ideais. E vai começar o governo constitucional do Brasil de 1934 a 37, a segunda parte da Era Vargas. Então de 34 a 37, ele governou com uma Constituição, com a Constituição, um conjunto de leis, tá bom? Nesse momento, lá fora, o fascismo, o nazismo começavam a surgir, né? O ápice do Hitler, do Mussolini. E o que acontece? Isso vai refletir aqui no Brasil. Então, de 34 a 37, surgem 2 principais movimentos no Brasil. A AIB e a ANL. A AIB é a Aliança Integralista Brasileira, do Plínio Salgado. O que é isso? Um movimento fascista, tá bom? Os moldes italianos. E a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes, é um movimento comunista, um movimento socialista. E o Vargas começou a combater tanto o socialismo quanto o comunismo dentro do Brasil, para o Brasil não virar nem uma Itália fascista, nem uma Alemanha nazista, nem uma União Soviética socialista. Então, Vargas, de 30 a 37, as principais características é o surgimento desses movimentos.
Quando acaba o mandato dele em 37, ele vai inventar o plano Corren. O que é isso? Ele vai inventar que o Brasil está sendo atacado pelos comunistas para continuar no poder. E em 37 ele vai fechar o Congresso e vai começar a ditadura. Então quando vocês virem aí Estado Novo, é sinônimo de ditadura do Vargas, ditadura da era Vargas, de 37 a 45. Nesse período é que se constrói a imagem do político, a imagem do pai dos pobres do Vargas, tá bom? Então tem o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde a imagem do Getúlio Vargas vai ser muito exaltada. A polaca, que é a Constituição de 1937, uma Constituição ditatorial, ou seja, ditadura. A Vale do Rio Doce vai ser criada nesse período e as leis do trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT vai ser criada nesse período. Por isso, por esses 5 fatores, ele é considerado o pai dos pobres, o cara que deu os direitos trabalhistas às pessoas, né? O direito a férias, 13º, auxílio doença, auxílio maternidade, folga no domingo, hora extra. Então ele que vai consolidar essas leis no Brasil, tá bom? Então de 37 a 45 é o período da ditadura do Vargas. Quando que o Vargas vai sair do poder? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, porque não tem mais sentido manter um ditador no poder se lá fora o Hitler e o Mussolini foram derrotados. Então quando acaba a Segunda Guerra Mundial? Em 1945, o Getúlio Vargas vai sair do poder, vai eleger um laranja, né, uma pessoa da confiança dele, que é o Dutra, para ser presidente do Brasil, tá bom? Por 4 anos, tá bom? Então o Getúlio Vargas tem o governo provisório de 30 a 34, constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45. Tchau!